Nós estamos numa série sobre família, onde nós estamos falando sobre famílias fortes é igual a sociedade forte. Então, uma família forte, ela forma uma sociedade forte. Se a família ela está vivendo aquilo que Deus chamou ela para fazer, então nós teremos uma sociedade forte. E semana passada, os homens ouviram, Os homens aprenderam a ser homens fortes. E essa semana a mulherada é com a gente. Então hoje a gente vai aprender a ser mulheres fortes, segundo a palavra de Deus. Então a gente vai falar hoje sobre mulheres, sobre aquilo que Deus diz sobre as mulheres, sobre o que o Senhor chamou as mulheres para ser. E antes de começar, eu vou fazer igual meu esposo fez semana passada. Antes de começar, eu quero dizer que essa mensagem, pessoal, Deus tem falado comigo já há alguns meses. Faz alguns meses que eu estou estudando, que eu estou pesquisando, que eu estou trabalhando em cima disso que eu vou falar hoje. Então, gente, não é pessoal com ninguém, tá bom? Então, não saia daqui achando, nossa, a pastora estava pensando em mim na hora de fazer o sermão. Não estava, porque eu acho que eu não tenho nem esse tempo, gente. Mas, assim, não é pessoal com ninguém, não é uma fala para ninguém, é aquilo que Deus tem ministrado no meu coração há alguns meses já. Então, faz algum tempo que isso está sendo gerado e trabalhado. Amém? Então, vamos lá. Para nós entendermos, de uma sociedade forte, a gente tem que entender o que é uma sociedade. O que você diria que é uma sociedade? O que você diria que define uma sociedade para você? O dicionário ele diz isso aqui, ó. Por definição, o que define a sociedade é: as bases de uma sociedade são os alicerces estruturais, culturais e institucionais que permitem a convivência organizada, compreendendo principalmente a família, cultura compartilhada, normas, valores éticos e estrutura econômica. Então, por que a gente está falando que uma família forte forma uma sociedade forte? Porque, por definição, uma sociedade é formada por família. E é da família que vai vir os valores, é da família que vai vir a ética, é da família que vai vir os nossos princípios, é da família que vai vir a cultura que vai reger tudo aquilo que está em volta de nós. Mas como que está a nossa sociedade hoje? Qual será que é o retrato da sociedade em que nós vivemos nos dias de hoje? E eu queria trazer alguns dados aqui para você. E eles são: houve um aumento na última década de 25% de crianças que são registradas no Brasil sem o nome do pai. Mais de 5,5 milhões de crianças no Brasil não possuem o nome do pai na certidão. Em 2022, 51% das famílias brasileiras tinham mulheres como responsáveis, superando os homens, que era só 49%. Só que famílias chefiadas por mulheres são as mais vulneráveis, com 69,6% delas vivendo com renda domiciliar per capita de até um salário mínimo. Morar juntos sem casamento civil ou religioso tornou-se mais comum, alcançando 38,9% das uniões. O Brasil teve cerca de 2,37 milhões de nascimentos em 2024. Isso representa uma queda de 5,8% em relação ao ano anterior. E esse é o 6º ano seguido que existe uma queda na taxa de natalidade no nosso país. No Brasil, 90% das vítimas de homicídio são homens, sendo 1.400 a 1.500 mulheres por ano, cerca de 4 mulheres por dia, e 45.000 a 50.000 homens por ano. São cerca de 110 a 120 homens por dia que morrem no nosso país. E aí eu te pergunto, como está a nossa sociedade?
Será que nós estamos evoluindo como sociedade? Como nós ouvimos ser pregado por aí? Como nós ouvimos falar por aí nas mídias, nas redes sociais? Será que a nossa sociedade está realmente vivendo uma evolução? Ou será que a gente só está vivendo uma desordem espiritual, de filhos perdidos e valores esquecidos? Na nossa sociedade, vivemos valores invertidos, homens desistindo de exercer o seu papel e mulheres se sobrecarregando para exercer um papel a qual não foram chamadas, com a premissa de um empoderamento feminino. Os princípios da palavra de Deus têm sido distorcidos e têm dado lugar para individualismo, para egoísmo, para o hedonismo. É tudo sobre mim, é tudo sobre o que eu quero, o que eu acho, as minhas vontades, os meus desejos. E aí a minha vida gira em torno do que é confortável para mim. O que eu acho confortável. O que eu acho que vai me dar uma dopamina rápida, ali de 5 minutos. E aí a gente esquece de viver por valores. A gente esquece que nós precisamos viver por princípios. E aí a gente vai se afogando nas ideologias dessa sociedade sem nem perceber. E aí nós vamos esquecendo do que nós fomos criados, nós esquecemos daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou, e aí a gente tem esses dados e esses números. Então hoje eu quero falar com as mulheres de como nós, mulheres, podemos nos posicionar de tal forma que nós possamos ser diferença para essa sociedade. Que nós possamos, de alguma forma, fazer nem que seja uma pequena diferença para mudar esses dados, para mudar esses números, para que a gente possa olhar para a sociedade e ver uma sociedade de valores e princípios de verdade, e não de valores e princípios manipulados. E para isso a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que nós precisamos entender que Deus criou a família. A família foi a primeira instituição. Deus, ele fez... se você lê em Gênesis, nós já vamos ler sobre. Mas quando você lê, você vê que Deus criou o mundo. E aí ele colocou o homem e a mulher nesse mundo. E a primeira coisa que Deus fez com o homem e com a mulher foi o casamento. Deus instituiu o casamento. E Deus fez isso antes de instituir igreja, antes de instituir governo, antes de instituir qualquer outra coisa. Ele instituiu a família, ele instituiu o casamento. Deus criou a família. E outra coisa que nós precisamos entender é que Deus criou os homens e Deus criou as mulheres. E quando ele nos criou, ele nos fez de uma forma específica e única. Mulher nunca vai ser homem e homem nunca vai ser mulher. Porque Deus criou homem e mulher, e cada um com a sua singularidade, cada um do seu jeito. Deus fez isso. E está lá em Gênesis 1, capítulo 26. Hoje a gente vai ler bastante Bíblia, gente, porque quando eu estava preparando isso, Deus falou para mim da palavra dele. É da Bíblia, da palavra dele, não é nada... o que Deus ministrou para mim, ele falou ao meu coração sobre a palavra dele. Então, assim, se você não curtir, você pode reclamar lá na administração. Aí, como que você chega na administração? Você dobra o seu joelho e aí você conversa com o administrador, que daí ele vai ouvir sua reclamação e te ajudar lá, tá bom? Então, assim, não curtir, vai lá na administração falar com ele. Então, vamos lá. Gênesis 1, versículo 26. Aí ele disse, Deus disse, né? Agora, vamos fazer os seres humanos, que serão como nós e que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos.
Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Então, o que a Bíblia nos diz aqui? Que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher parecidos com ele. Então, o que nós entendemos? Que homem e mulher têm o mesmo valor. Mas por que hoje, então, a gente vive numa sociedade onde as mulheres querem competir com os homens? E falam que não temos valor. Que o que a gente faz é inferior. E que o nosso papel como mulher é menos. Talvez porque a nossa ideia de onde está o nosso valor está no lugar errado. A palavra de Deus é muito clara. Deus criou os humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. A mulher, apesar dela ter sido feita do homem, ela não deu, na Bíblia não fala que Deus fez ela parecida com o homem. A Bíblia fala que Deus fez ela parecida com Deus. Na verdade, com a Trindade, né? Porque ali Deus está falando no plural. Então, fez parecido com Deus. Então, nosso valor é o mesmo. Nós, como mulheres e homens, nós temos o mesmo valor no Senhor. Nós temos a mesma importância no Senhor. O que é diferente são os nossos papéis. Deus deu um papel para o homem e um papel na mulher. E como meu esposo falou aqui semana passada, Deus fez o homem o líder, porque é onde existe mais de uma pessoa, alguém precisa liderar, né? Alguém precisa tomar uma decisão, alguém precisa decidir as coisas ali. E Deus deu esse papel para o homem. Deus fez o homem líder, e aí Deus deu alguns papéis para nós como mulheres. E eu vou ler também esses papéis que está na Bíblia. O primeiro papel que Deus nos deu está lá em Gênesis 2,18, que diz assim: Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. Talvez na sua Bíblia está a palavra ajudadora, ou então está a palavra auxiliadora. Então, o primeiro papel da mulher é esse, auxiliadora, ajudadora. Não, mas daí a gente olha e fala assim, não é possível. Em algum lugar, na raiz dessa palavra, tem que significar uma outra coisa. Não é possível que o meu papel é só isso, é só ajudar. Não, lá no grego, do hebraico, do aramaico, deve ser diferente. Vou dar uma notícia para vocês, não é. Ajudadora significa ajudadora. Na raiz da palavra, ajudadora. É isso, auxiliadora. Não tem outra tradução não, gente, é essa. E esse é o papel que Deus nos deu. Auxiliadoras, ajudadoras. Né? Auxiliar na missão que Deus deu aos nossos maridos, aos nossos esposos. É isso que o Senhor nos chamou. Outro papel da mulher está lá em Efésios 5, 22, 26. Talvez você até saiba esse versículo. E só de eu mencionar ele, talvez você, mulher, já deu uns 3 arrepios em você aí nessa cadeira. Você já está, não, ela vai falar sobre isso, não queria. Vou falar. Que diz lá, esposa, obedeça o seu marido, como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. Aí você pode olhar para mim agora e falar assim, mas você não falou que as mulheres e os homens tinham o mesmo valor diante de Deus? Mas agora você está falando que eu tenho que obedecer meu marido? Que eu só tenho que ser submissa a ele? Não era igual? Mas parece que agora está diferente, um está em cima e outro embaixo. Mas sabe o que é legal? Que a Bíblia explica tudo para a gente. Então eu vou tentar explicar aqui para vocês. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo, ele explica sobre essa questão para nós. E ele diz assim, mas quero que entenda que Cristo tem autoridade sobre todo marido.
e que o marido tem autoridade sobre toda a esposa, e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Mas esse não é aquele versículo, aquele capítulo, que o Paulo fala que as mulheres têm que colocar véu na cabeça? E daí 2 capítulos depois ele fala que elas têm que ficar quietas e que não pode falar no culto? É esse mesmo. Mas vou explicar para vocês. Tem um contexto nessa fala de Paulo. Paulo ele está falando para a igreja de Corinto. Qual que era o contexto da cidade de Corinto? Corinto ficava na Grécia. E Corinto era muito conhecida por um templo de uma deusa bem famosa que tinha lá na época, que era a deusa Afrodite. Então, aquela sociedade estava acostumada a adorar as mulheres e ver as mulheres como deusas. E as mulheres estavam acostumadas a se colocar nesse lugar de deusas. Eu me adoro e todos precisam me adorar também. Inclusive meu marido, meus filhos e todos em volta de mim. E aí Paulo olha e fala, mulherada, não é bem do jeito que vocês estão pensando. Eu sei que na sociedade de vocês estão acostumados a ouvir que a mulher é incrível e é uma deusa. Mas não é assim. Não foi assim que Deus fez, não é assim que Deus criou. O nosso Deus, o nosso Senhor, é Deus. É o Senhor Jesus. E os maridos são aqueles que governam sobre as mulheres. Então é por isso que Paulo dá essas instruções. Porque era uma sociedade que via as mulheres como deusas. Como maravilhosas e incríveis. Não que nós não sejamos, mas não a ponto de ser Deus. Né? Pelo amor de Deus. E eu fiz até um gráfico para tentar explicar isso melhor para você. Obrigada, João. O João tá esperto. O que Paulo fala? Que Cristo é a cabeça do marido, certo? Assim como Deus é a autoridade sobre Cristo. E aí eu fiz esse gráfico para você entender o que eu estou querendo dizer, que por mais que um é o líder e o outro está em submissão, ainda assim nós somos iguais ao Senhor e temos o mesmo valor ao Senhor. Por quê? Aqui está a Trindade. Está dentro do círculo, porque a Bíblia fala que eles são 3, mas são 1. Muito bem, a teologia está em dia da nossa igreja. Amém, Jesus. E aí, eles são 3, mas são 1. E o pai, ele tem autoridade sobre o filho. E aí você vai falar, nossa, então o pai é melhor que o filho. O pai tem mais valor que o filho. E o filho, Jesus, é inferior. Coitadinho dele. Não, eles continuam sendo 3. Eles continuam tendo o mesmo valor. Eles continuam sendo iguais. Mas um governa sobre o outro. Porque onde tem mais do que um, a gente precisa de um líder. E Deus é o líder de Jesus, autoridade sobre Jesus. E da mesma forma, é aqui, ó. Marido e esposa dentro do círculo, porque a Bíblia fala que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só. Isso aí. Então, o marido e a esposa é um. Só que da mesma forma que o pai é autoridade sobre o filho, o marido é autoridade sobre a esposa. Então, o valor é o mesmo, continua sendo um, continua igual, só que tem uma hierarquia de governo, assim como todo lugar precisa de uma hierarquia de governo. Então, nossos valores são iguais, isso está claro? Nossos papéis que são diferentes. Só que muitas vezes nós somos levados a colocar o nosso valor naquilo que a gente faz. E aí o que eu faço não é mais suficiente. E eu tenho que me lembrar que o meu valor não está aqui naquilo que eu faço, mas naquilo que Deus diz sobre mim. Então, se Deus falou que eu sou criada à sua imagem e semelhança, eu sou criada à sua imagem e semelhança. E não importa se eu vou ter que me submeter, porque o meu valor está em Deus e na forma que Ele me criou. Para Deus não existe superior ou inferior. Existe apenas a autoridade, onde debaixo de uma autoridade, todas as pessoas, homem, mulher e os filhos, se unem para cumprir um propósito para qual Ele nos chamou.
Só que qual é o problema? Por que é tão difícil para nós entendermos isso? Porque hoje existe algo na nossa sociedade que tem distorcido todos esses valores. E tem sutilmente colocado nas nossas cabeças, minhas irmãs, e agora eu falo com vocês, mulheres, tem colocado na minha e na sua mente que tudo isso que eu acabei de explicar, na verdade, não tem valor nenhum, é uma balela e uma mentira. E isso se chama feminismo. E eu vou falar sobre feminismo hoje. O feminismo, ele tem colocado na nossa mente que tudo isso que eu falei é uma mentira. Não é verdade. E eu gostaria de te explicar um pouco de feminismo. Meu tempo é curto, eu estou... Gente, desculpa, hoje vai passar do tempo, vocês me perdoam, mas é que é importante, eu preciso falar. Então, o tempo está quase zero já, oh Deus. Mas vai dar tudo certo. O feminismo, se você não sabe, ele é dividido em ondas. Então, nós temos a primeira, segunda, terceira e quarta onda. A primeira onda começou lá em 1830, com a desculpa de que as mulheres precisam votar e elas precisam ter direitos ao voto. E aí, depois, nós fomos para a segunda onda, que é de 1960 a 1990. Terceira onda é de 1990 a 2010 e a quarta onda é o que nós estamos vivendo hoje. E aí, o que acontece? Igual eu falei, ele surgiu com o movimento de as mulheres precisam ter direito ao voto. As mulheres precisam ter direitos iguais dos homens. Parece uma coisa boa, não parece? Parece algo, nossa, interessante, legal, direitos iguais. Só que o problema é a verdadeira intenção por trás disso. Uma das líderes feministas da primeira onda, chama Mary Wollstonecraft, ela deixava muito claro a sua aversão ao princípio e o valor da submissão e a sua aversão à liderança dos homens. Então, um movimento disfarçado de direitos iguais vem para tirar todos os princípios que a Bíblia ensina. Na verdade, esse movimento tem uma agenda muito maior por trás do que ele diz ser. Simone de Beauvoir, uma feminista da segunda onda, diz: eu não acredito que existam qualidades especificamente femininas. Seria admitir a existência de uma natureza feminina, um mito inventado pelos homens. A Bíblia é um mito? Eu não creio. Se você está aqui, se você é cristão, eu acredito que você acredita que a Bíblia é toda a verdade de Deus. Não é um mito. E Deus nos criou, homens e mulheres, com características bem específicas. Ela também diz essa seguinte frase: nenhuma mulher deve ser autorizada a ficar em casa para criar os seus filhos, precisamente porque, se houver tal escolha, muitas mulheres escolheriam essa. A gente não pode mais cuidar dos nossos filhos, da nossa casa agora. Mas a gente não podia fazer o que a gente quisesse? Não era sobre isso? Eu tenho as minhas escolhas? Então por que eu não sou autorizada a cuidar dos meus filhos na minha casa? Sulamita Princeton, também da segunda onda do feminismo, diz: a libertação das mulheres exige a eliminação da família biológica. Alguma coisa alinhada? É sempre a mesma skin, né? Será que está alinhada alguma coisa com a palavra de Deus? Com o que a gente acabou de ler na palavra? Andrea Dworkin, acho que é assim que diz. Ela diz: o casamento como instituição é uma forma de opressão. Olha, casamento opressor. Os homens nos oprimem. São horrorosos. Ela é maravilhosa. Linda Gordon, em 1969, diz: a família tradicional deve ser destruída, seja qual for seu significado. A ruptura das famílias é um processo objetivamente revolucionário. Eu não acho que ser família é revolucionário, eu acho que ser família é um princípio, um valor do Senhor,
a qual eu me posiciono para obedecer aquilo que Deus fez e aquilo que Deus criou. Será mesmo que esse é um movimento para a igualdade das mulheres? Será mesmo que esse é um movimento que está interessado no nosso bem-estar? Ou será que esse movimento só está interessado em colocar mulheres contra homens? Uma competição de quem é melhor? Acabar com os princípios da palavra de Deus? Acabar com a primeira instituição que Deus criou, que é o casamento, a família, onde nós temos um lugar seguro para estarmos juntos. Será mesmo que é só sobre igualdade? Ou será que essa é uma desculpa e uma premissa para fazer o que bem entende e se esquecer de tudo aquilo que Deus fez, que Deus criou? Mulheres, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos olhar e falar assim: eu não preciso do feminismo para definir quem eu sou, porque eu já tenho a palavra de Deus, eu já tenho a palavra do Senhor. Nós precisamos de um posicionamento de mulheres de verdade, segundo a palavra de Deus, para nós mostrarmos para essa sociedade que existe um caminho muito mais saudável, onde nós não precisamos ver esses números estrondosos de mortes, de famílias sendo destruídas, de filhos sem pais, porque nós temos princípios e valores. Nós precisamos nos posicionar naquilo que o Senhor fez e criou. E para isso a gente precisa entender qual é o espírito que age por trás desse movimento. E o nome do espírito que age por trás desse movimento se chama Jezabel. Nossa, pastora, você vai falar dela? Vou falar dela, está na Bíblia. Vai. Jezabel, manipuladora, independente, inconsequente. Onde ela anulou seu marido. A história dela está lá em 1 Reis e 2 Reis, você pode ler lá, são muitos versículos. Mas Deus deixou para nós um manual de instrução, onde nos ensina como combater esse espírito. E está lá em Provérbios 31. Não vou ler todo o texto agora, depois a gente vai ler alguns versículos. Mas em Provérbios 31, Deus fala sobre a mulher virtuosa. E aí talvez você olhe para mim e fale assim: Rai, mas esse versículo, né? Porque na nossa cabeça a gente foi ensinada do que a sociedade machista e opressora e o patriarcado da Bíblia é que impõe na nossa cabeça esses princípios e coisas diferentes. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que Provérbios 31 foi escrito por uma mulher? Não foi um homem que escreveu, opressor, né? Nossa, não foi. Foi uma mulher, foi uma rainha que escreveu como um conselho para o seu filho. Uma mulher falou sobre a mulher virtuosa. Não foi um homem. Olha como Deus faz as coisas de uma forma maravilhosa. E ela falou para nós como ser uma mulher virtuosa. E eu quero comparar hoje com vocês e trazer a luz da palavra de Deus, as coisas que o feminismo tem colocado na nossa cabeça e o que a palavra de Deus diz sobre isso. A primeira mentira do feminismo que eu quero falar com vocês é o empoderamento, que na verdade é a insubmissão, que eles deram um nome bonitinho. Olha só, empoderada. Insubmissa? Jamais. Empoderada. Então, nós precisamos entender isso. Quantas vezes você ouviu? Lute como uma garota. Trabalhe como uma garota. Lute como uma mulher. Por quê? A gente não precisa de ninguém. Nós podemos ser independentes. Não precisamos dos homens. Precisamos conquistar a nossa independência financeira. Precisamos conquistar o nosso lugar na nossa carreira e estudar. E aí a gente começa a ser insubmissa. Porque afinal, marido, eu não preciso mais de você. Eu sou independente. Eu não preciso mais de direção do meu marido. Porque eu sei,
olha a minha carreira, olha tudo que eu conquistei. Não preciso de direção. E aí, casamento se torna mais uma conquista, filhos se tornam mais uma imagem para você ganhar like no Instagram, e os verdadeiros princípios da palavra de Deus e os valores de Deus nas nossas vidas se perdem. Eu estava conversando com uma jovem. Isso é algo muito sutil na nossa sociedade, gente. Eu estava conversando com uma jovem de 18 anos, cristã. E a gente conversando, nós perguntamos para ela. Ela falou, perguntamos não, né? Ela disse, eu não quero ter filhos. E aí a gente falou, como assim? Você tem 18 anos? Você vive em família? Como assim você não quer ter filhos? Não, eu não quero ter filhos porque eu vou ter que abrir mão da minha rotina, eu vou ter que abrir mão do meu conforto, eu vou ter que ficar lá acordando para cuidar da criança e dedicar um monte de anos da minha vida para essa criança. E eu não quero isso. Eu vou ter que gastar dinheiro com essa criança, sendo que eu posso gastar todo esse dinheiro para mim. E aí eu olhei e falei, mas essa é uma jovem de dentro da igreja. Está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus, mas tem esse pensamento. Nós fomos ensinados que os homens são os nossos inimigos. Os nossos maridos são inimigos, os quais a gente precisa competir com eles. E os nossos filhos são um fardo. Sabe o que a palavra diz sobre isso? A palavra de Deus diz sobre isso? Salmo 127, versículo 3. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Aí você diz, mas é que você não tem filho ainda, né? Daí você não entende. Mas daí eu vou pedir licença, gente, porque antes de eu casar também, eu não era casada, eu não entendia. Daí eu sou casada há 4 anos e até agora eu não entendi o que vocês queriam que eu entendesse. Então, vou falar sobre filhos, sim. Porque a palavra de Deus diz que filhos são flechas. Filhos não são um coitadinho onde a gente tem que olhar e falar assim, esse mundo está muito perigoso para nós criarmos filhos. A palavra de Deus diz, filhos são flechas na mão do guerreiro. O que uma flecha faz? Ela viaja longe e ela acerta o alvo, perfurando o alvo. Nós não temos filhos ainda, mas nós estamos trabalhando para isso. Porque nós queremos filhos e muitos filhos. Porque não é esse mundo que está perigoso para os meus filhos. É esse mundo que vai ter que ter medo deles. Porque eles vão ser flechas na mão do guerreiro para ir lá nessa sociedade e falar assim, aqui não. Homens omissos, aqui não. Mulheres feministas, aqui não. Eu tenho princípios, eu tenho valores. E se eu vou me amedrontar perante a sociedade, jamais. É a sociedade que vai ter que temer os meus filhos. Eles são flechas, eles são armas afiadas. Mas nós fomos ensinadas que eles são atrapalhos, eles são fardos, eles são pesos. Isso é uma mentira do Satanás para impedir que a gente tenha famílias fortes para mudar a sociedade. Porque ele sabe que um filho, flecha na mão do guerreiro, faz um grande estrago no sistema dele. E aí ele quer fazer você acreditar que é difícil. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. A mulher de Deus, ela não vive esses ideais. Ela entende que o casamento é a principal instituição que Deus criou. Ela respeita seu marido, anda em submissão e parceria para alcançar o propósito e a missão. Ela não vê o marido como inimigo. Olha o que Provérbios diz sobre essa mulher. Lá em Provérbios 31, versículos 23, 28 e 29 diz, o seu marido é estimado por todos, é o principal cidadão do lugar. Seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas.
Você tem respeitado seu marido? Você tem, quando você está no público, seu marido é estimado pelas pessoas? Ou as pessoas olham e falam, ei, lá vai outro banana. Mulheres, nós somos aquelas que vamos empoderar, e sim, empoderar a imagem dos nossos maridos. O nosso comportamento vai mostrar o líder que ele é. É através de nós, mulheres. Cuidado com aquelas piadinhas. Ah, isso é coisa de homem mesmo. Ah, porque homem é assim mesmo. Ah, ele é desse jeito mesmo. Não. Ele é um líder, um sacerdote do meu lar. Um governante que Deus me deu para mostrar a direção daquilo que o Senhor tem para minha casa. Ele não é assim mesmo. Ele é movido pelo Espírito do Senhor, pela palavra de Deus. Como você tem se comportado no público? O que você fala do seu marido quando você está na sua roda de amizade? Quando você está lá no seu connect? Você faz piada e tira sarro da cara dele? Ou você fala, esse é o homem de Deus que o Senhor deu para mim? A mulher de Deus, ela confia no marido dela. Juntos eles trabalham por um propósito. Deus nos criou para cuidar do nosso lar, dos nossos maridos, dos nossos filhos, da nossa casa. E deixa eu te falar, talvez eu falei aqui, porque independência financeira, e talvez você falou, eu não posso deixar de trabalhar. Trabalhar não é errado. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje, com a economia que nós temos hoje, geralmente, realmente, os pais da casa, os dois têm que trabalhar para sustentar a casa. Mas errado é quando a sua carreira, o seu trabalho, se torna o centro de todas as coisas. Eu não vou ter mais um filho, porque senão vai atrapalhar o meu trabalho. Vai atrapalhar a minha carreira, vai atrapalhar eu estudar. Ah, não, eu não posso apoiar o meu marido no ministério porque eu tenho que trabalhar. E aí vai atrapalhar aquilo que eu tenho. Gente, trabalhar não é errado. Mas quando o seu trabalho se torna o centro da sua vida, onde todas as suas decisões são baseadas pelo seu trabalho, deixa eu te contar, você está agindo num princípio feminista. Onde mamon, dinheiro, trabalho, se torna aquilo que dirige você. Quando o que dirige você deveria ser seu esposo. A direção do seu marido, a direção do seu esposo. Quando nós agimos com insubmissão, nós revelamos um coração controlador e rebelde. Nós queremos controlar todas as coisas. Nós nos rebelamos. Não queremos obedecer. Isso se chama rebeldia. Não respeitamos autoridades. E nem mesmo a autoridade de Deus. Porque se Deus diz para nós que nós temos que ser submissas, e nós não somos, nós estamos desrespeitando os nossos maridos e desrespeitando a Deus, desobedecendo uma ordem do Senhor. E eu quero dar um exemplo de uma mulher que foi verdadeiramente submissa na Bíblia. Porque a gente já sabe sobre Jezabel, né? Que ela não é legal e ela é manipuladora. E aí eu quero falar de Esther. Sabe por quê? Porque tem algo muito sério. Muitas vezes nós falamos que nós somos submissas, mas nós estamos manipulando os nossos maridos para fazer aquilo que a gente quer. Assim como Jezabel fez, que pegou o selo do marido e falou em nome dele. Aí a gente fala, não, insubmissa, feminista, longe de mim isso, Deus me livre. Eu sigo os princípios da Bíblia. Mas daí, quando seu marido toma uma decisão, ou até mesmo antes dele tomar uma decisão, você vem com uma conversinha, uma ideia, e aí você manipula o seu esposo para fazer aquilo que você quer, e não seguir a direção que Deus deu para ele. Sabe uma mulher que foi submissa com maestria? A rainha Esther. E muitas vezes a gente quer usar o exemplo da rainha Esther para falar de empoderamento. Não, olha lá, ela foi rainha, empoderada, maravilhosa.
Ô, gente, deixa eu falar um negócio. A Esther só foi rainha porque a rainha antes dela foi insubmissa. Aí Deus expulsou a rainha do reino. E daí ele precisava de outra rainha. É por isso que Esther virou rainha. Porque a rainha anterior, que era a rainha Vasti, o rei deu uma ordem para ela e ela falou, não vou obedecer não. Aí o rei falou, então tá bom, então tchau, você não é mais rainha, eu vou achar outra rainha. E aí às vezes a gente fala, não, Esther era empoderada. Claro que não. E mesmo diante de uma ordem do seu marido, né, do rei, para acabar com o povo, o que Esther fez foi louvável, porque ela buscou conselhos, ela se submeteu aos conselhos que ela recebeu, e ela usou de uma estratégia. Ela orou e jejuou durante 3 dias para falar com o rei. E aí ela foi falar com o rei, aí a história que todo mundo sabe, o rei levanta o cetro para ela, né? Deus move o coração de Deus, ela vai lá falar com o rei. Só que vocês percebem que quando o rei levanta o cetro para ela não fala o que ela quer de primeira? Lê lá o texto que você vai, lá, livro de Esther. Ela não fala de primeira. Ela olha e fala assim, vamos fazer um banquete? Vamos fazer uma festa? E aí eles vão para o banquete, eles vão para a festa. E lá no banquete, que a Esther pega, que daí o rei pergunta para ela o que ela quer. E aí sim ela fala, olha rei, estão tramando contra o meu povo. E eu preciso da sua ajuda. E ela não diz para o rei o que ele tinha que fazer. Ela fala que ela precisa da ajuda dele. E aí quem dá a estratégia do que ela deveria fazer é o rei. Olha lá, o líder acontecendo. Só que o que acontece com a gente é que às vezes o nosso marido tem uma decisão meio igual o rei Xerxes ali. E aí a gente não ora nem 5 minutos, nós já sai lá, não, porque não sei o que, eu acho que é isso, porque vai dar ruim, porque não sei o que lá. A Esther orou 3 dias, gente, em jejum, só na água para falar com o marido. Aí nós, ansiosa, acontece um negócio, nós não espera nem eles digerir o que aconteceu, nós já sai falando no desespero. Vamos ser mais como Esther, que ora, que busca em Deus as estratégias, que busca do Senhor aquilo que Ele quer. Nós não somos empoderadas, nós somos submissas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Esse é o lugar mais alto que nós, como mulheres, podemos chegar. Segunda mentira do feminismo é a esposa troféu. Que talvez você me olhou e falou, não, eu, feminista, jamais, eu quero ficar em casa fazendo bolo para o meu marido, para quando ele chegar do trabalho, eu quero ser esposa troféu. Ô, gente, vou te dar uma notícia, esposa troféu não é bíblico. Porque fomos levadas para o outro extremo. Fomos ensinadas que é bom ser esposa troféu. Mas, na verdade, a gente está sendo ensinada a ser preguiçosa. E eu sei que isso é forte, mas eu preciso falar. Deus, olha o que Provérbios fala sobre a mulher de Provérbios 31. Está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina a compra para uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uva. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa as roupas de linhos e de outros tecidos. A mulher de Provérbios, ela não é preguiçosa. Ela não era uma esposa troféu. O texto diz que ela era forte, esforçada e trabalhadora. Agora, não tem nada de errado também, se você tem o privilégio, isso eu considero um privilégio, de poder ficar em casa, de não precisar trabalhar. Se você tem essa oportunidade na sua vida, glória a Deus por isso. Mas faça isso da melhor forma que você puder.
Se você quer ser uma esposa troféu, seja um troféu. Não fique dormindo até meio-dia e passando o resto do dia assistindo Netflix. E daí depois ainda gasta o dinheiro do marido com um monte de coisa que você nem tem necessidade. Então, gente, se você tem esse privilégio, faça igual a mulher de Provérbios 31. Acorde de madrugada. Cuide da sua casa da melhor maneira possível. Deixe a sua casa impecável, organizada. Não dê brecha para habitar a desorganização, a bagunça. Faça uma comida fresca para o seu esposo. Esteja presente na educação dos seus filhos. Se você tem esse privilégio, faça isso da melhor forma que você puder, com muita excelência. Deus não nos chamou para ficar sem fazer nada. Está aqui, ó. Ela era trabalhadora, ela fazia roupa. No inverno a família tinha com o que se cobrir. Ela negociava para não sair gastando dinheiro sem sabedoria. Essa é a mulher que Deus nos chamou para viver. Deus quer mulheres posicionadas, não mulheres troféus. E por último, a terceira mentira que nos foi ensinada é que nós temos personalidade forte, quando na verdade nós fomos ensinadas a ser iradas. Nós fomos ensinadas a brigar, a gritar, surtar, fazer o famoso barraco. E aí isso foi chamado de personalidade forte, de posicionamento. Acredita nisso? E olha o que a Bíblia fala sobre a mulher que é assim. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos. Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos nossos ossos. Provérbios 21:9. Melhor é viver num canto sob o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. Gente, num canto do telhado, no frio de Curitiba. Às vezes. Provérbios 27:15. A esposa briguenta é como goteira constante em um dia chuvoso. Posso continuar, tem muito mais, mas eu vou parar por aqui. Olha o que a Bíblia fala, gente. É melhor viver no canto do telhado. Aí, às vezes, você fala, porque meu marido não gosta de ficar comigo. Não sei, vai que ele está preferindo viver no canto do telhado, porque você está sendo um pouco inconveniente. Olha o que a Bíblia fala. Deus não nos chamou para ser briguentas, para ser iradas, para brigar, para surtar. Ou então você não briga, mas você dá tratamento de silêncio. Se ele fala uma coisa que você não gosta, você fica 3 dias sem falar com ele. E não é para fazer o jejum de Esther. A Bíblia nos diz que nós precisamos... Olha o que a Provérbios fala sobre a mulher de virtuosa. Ela fala com delicadeza e sabedoria. Deus nos chamou para ser sábias. Muitas vezes nossos maridos nos corrigem. E a gente não gosta. Aí a gente grita, a gente surta. Não precisa às vezes nem ser correção, é só eles falarem uma coisa que tira a gente do nosso conforto, do nosso comodismo. Aí a gente briga, a gente surta, a gente grita, fica doida. Mas não, pastora, sabe o que é? É que meu marido não me escuta. Ô, irmã, você quer um marido ou um melhor amigo? Sério? Deus não chamou os nossos maridos para ser nossos melhores amigos, para ficar ali escutando a gente falar igual a gente fala com as amigas. Deus nos deu um líder, um sacerdote. Ele está ali para nos dar direção, para nos proteger, para cuidar de nós. Então, obedeça. Não seja irada, não seja briguenta, brava. Isso não é personalidade forte. Isso é pecado.
Está lá em Gálatas. Diz assim, ó. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto como antes já os advertis. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Muitas vezes nós estamos perdendo de viver coisas extraordinárias com Jesus, porque a gente não sabe ter domínio próprio. Porque nós estamos nos irando. Nós estamos sendo desrespeitosas com os nossos esposos. Nós tentamos calar eles na força do grito, porque a gente acha que gritar vai fazer com que eles nos escutem. E a gente perde de viver aquilo que Jesus tem para nós. Aquilo que Jesus tem do reino de Deus para nós herdarmos. A gente perde de viver isso. A gente precisa aprender a se submeter e obedecer. E agora eu tenho uma palavra para você, minha irmã, que você está aqui, talvez está ouvindo essa mensagem, você falou, mas pastora, eu queria muito viver isso, mas eu não tenho um marido posicionado. Eu não tenho um marido que é de fato líder da minha casa. E deixa eu te falar uma coisa, você não vai conquistar o seu marido no grito, na briga e na ira. Você vai conquistar o seu marido com o joelho no chão, jejum e oração. Não tem nada que Deus não possa fazer se nós nos colocarmos assim diante dele. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, fala com ele. Assim como Esther fez. Toca no coração dele. E muitas vezes a gente precisa olhar e falar assim, Senhor, qual é a conduta que eu estou tendo que está impedindo ele de se posicionar como o líder que ele é? Porque muitas vezes os nossos maridos não estão liderando porque a gente não está deixando. E nós precisamos nos render a Jesus. Colocar o nosso coração diante de Jesus e deixar ele fazer. Eva pecou porque ela quis ser independente e fazer tudo sozinha. Se ela tivesse chegado para Adão e falasse, Adão, tem uma serpente conversando comigo. Eu acho que Adão ia olhar e falar, mulher, por que você está falando com a cobra? Não era para animal falar, não, sai, para de falar com esse bicho. Ou então, se ela tivesse falado, olha, a serpente falou para mim que era para a gente comer daquela árvore. Adão teria dado a instrução que ele recebeu do Senhor. Não é para comer daquela árvore. Muitas vezes a gente sai se atropelando, colocando os pés pelas mãos. E aí a gente perde as coisas do reino de Deus. E muitas vezes a gente até fala com o nosso marido. Só que daí ele é diferente de Adão, né? Porque Adão ele era um sabor líder. E aí a gente tem líderes de verdade. E aí o nosso marido fala assim, ó, para de falar com a cobra, não come do fruto. Aí a gente fica brava, bate o pé, se ira, fica com raiva, 3 dias sem falar com ele e acha que está certa. E aí ele que tem que vir pedir desculpa ainda, porque ele que é o problema, né? Nós precisamos aprender a andar em submissão e obediência. E como eu disse, se você não tem ainda esse homem posicionado, busque ao Senhor. Você só pode desobedecer ou ser insubmissa se o seu esposo te pedir para pecar ou então te tratar com violência. Fora isso, gente, nada abre exceção para que a gente não obedeça, para que a gente não se submeta. Mas sabe qual é a boa notícia? Provérbios diz que a mulher virtuosa, ela procede com sabedoria e delicadeza. E sabe o que a Bíblia diz?
que aquele que pede sabedoria encontra. Então, ore, peça ao Senhor. Olha lá o que fala em Tiago. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos generosamente, sem reprovar ninguém, e Ele lhe concederá. Deus dá sabedoria para nós. Ore e fala, Senhor, me ajuda a ser uma mulher sábia. Me ajuda a controlar minhas emoções quando eu quero gritar, quando eu quero ser doida. Me ajuda a ser bonitinha. Cadê as meninas aí do Para de Ser Doida? Ela já conhece. Provérbios também diz, ouça conselhos e aceite instrução, e no fim você será sábio. Mulheres, nós não podemos viver num mundo independente, sem aceitar conselhos. Muitas vezes a gente não aceita conselhos. Às vezes vem uma mulher mais velha, mais experiente, fala alguma coisa, a gente fala, não se mete, deixa aqui. Eu sei da minha vida, eu sei como que é a minha vida, eu que sei. Mas a palavra de Deus diz em Tito, semelhantemente, ensine as mulheres idosas a serem referentes na sua maneira de viver e não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a que ensinem o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, e serem sensatas e puras, e estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Se você é uma mulher mais velha, seja reverente na sua maneira de viver. E se você é uma mulher mais nova, escute o conselho das mais velhas. Elas viveram mais tempo nesse mundo do que a gente. Elas sabem de coisas que às vezes a gente não sabe. A gente confia mais na influencer da rede social do que nas nossas mães, do que nas nossas avós, para nos dar conselhos, para nos dar direção. Você confia na pessoa que nem te conhece. Não vamos ser independentes a ponto de nem ouvir os conselhos, mas vamos ouvi-los e ter sucesso. Fique de pé, por favor. Irmãs, Deus nos deu um papel único e singular. Só nós podemos fazer esse papel. Só nós podemos ser delicadas, prudentes, sábias, submissas, auxiliadoras. Deus nos criou para isso. Deus nos fez assim. E talvez o que eu falei aqui hoje tenha sido muita informação, e eu sei que foi, gente. Igual eu falei, eu estou meses preparando essa palavra. Eu sei que foi muita informação. E talvez você até fale assim, eu não sei se eu concordo muito. O feminismo, eu não sei, acho que dá para conciliar com o cristianismo, com a minha vida cristã. Deixa eu te falar uma coisa. Nós só vamos poder viver 100% o que Provérbios 31 fala, quando nós nos relacionarmos com o Senhor, com aquele que nos criou. Mulheres, acima de tudo, acima de ser uma esposa submissa, uma esposa fiel, sábia, delicada, você precisa ser uma mulher de palavra de Deus. Uma mulher que se relaciona com a palavra do Senhor. Uma mulher que se relaciona com o seu Criador. Uma mulher de oração que busca a presença de Deus. Porque muitas vezes a gente olha esse capítulo 31 de Provérbios e a gente fala assim, é impossível ser essa mulher. E na nossa força, é impossível mesmo. Eu não consigo, você não consegue. A gente só vai conseguir viver isso com o Senhor, com Jesus. É só com Ele que a gente vai poder cumprir todas essas coisas. Então, de tudo que eu falei aqui,
Talvez você tenha olhado algumas coisas e falado, nossa, acho que eu preciso mudar isso, mas eu não sei nem por onde eu começo. Comece com a palavra de Deus. Comece se relacionando com o seu Criador. Aquele que criou você, que colocou em você todas as seus jeitos, todas as suas qualidades, todas as suas características femininas, sim, ao contrário do que algumas e outras disseram ali. Se relacione com o seu Criador. Se relacione com Ele. Gaste tempo na presença do seu Criador. É só no nosso relacionamento com Deus que nós vamos entender o nosso valor, o nosso propósito, o nosso papel. É só com Jesus. Não acredite nas mentiras do mundo, disfarçadas de distorcer princípios. Toda desigualdade Jesus já levou na cruz. Toda violência Jesus já levou na cruz. Não dê desculpas para você. Não fale, mas existem muitos homens maus nesse mundo. Sim, e por isso que a gente precisa de homens posicionados como os que estão aqui hoje, para nos proteger dos homens maus. Esse papel não é nosso. Nós precisamos ir para a presença do nosso Criador e colocar as nossas dúvidas, as nossas desculpas diante dele e falar, Senhor, me ajuda, porque eu quero viver segundo o que o Senhor tem para mim. Eu quero ser uma mulher forte, junto do meu marido, que é um homem forte, para nós criarmos uma família forte, onde nós não vamos temer a sociedade, mas nós vamos fazer um estrago nas mentiras de Satanás, que essa sociedade conta. É para isso que Deus tem nos chamado, é para isso que Deus tem nos levantado no dia de hoje. E agora eu quero fazer um momento de oração. E antes disso eu quero ler um versículo que em Efésios também 5, que diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Busquem no Senhor. E hoje eu quero fazer essa oração um pouco diferente. Eu quero, você mulher, se você está com o seu marido aí, eu quero que você peça para o seu marido orar por você agora. Se você identificou alguma coisa do que eu falei aqui, que você precisa renunciar, que você precisa mudar, que você talvez até falou, eu não sei se eu concordo com o que a Rai falou, fala para ele agora. E peça para ele orar por você. Para ele, como seu sacerdote, o seu líder, declarar sobre a sua vida. Se você é solteira, se você ainda não é casada, e o seu pai está aqui, você vai pedir para o seu pai fazer isso. Porque, meninas, até o dia que o pastor fala assim, eu vos declaro, marido e mulher, a sua submissão é ao seu pai. Eu fiz questão no meu casamento de entrar com o meu pai no corredor, porque eu estava assim, é a última vez que eu tenho a oportunidade de caminhar do lado dele, me submetendo a ele. Quando eu passar por esse caminho de volta na saída, a minha submissão já vai ser a outra pessoa. Então a gente precisa respeitar os nossos pais como os nossos líderes e sacerdotes. Então, se o seu pai está aí, peça para ele orar por você. Meninas não casadas ainda. Agora, Rai, meu pai não está aqui, meu marido não está aqui, mas eu preciso de uma oração. Eu estarei aqui, o pai e a mãe vão estar aqui na frente também. Mateus vai estar aqui comigo e nós iremos orar por você. Então, se você sente que você precisa de uma oração e você não tem o seu pai, você não tem o seu marido ainda, nós estamos aqui. Pode orar, pessoal. Homens podem orar. Se você precisar vir aqui na frente, pode vir. Eu declaro o santo nome, Jesus. Jesus nas montanhas, Jesus
Jesus pelas ruas, Jesus sobre as trevas, sobre todo inimigo. Jesus em minha família, eu declaro o santo nome, Jesus. Jesus nas montanhas, Jesus pelas ruas, Jesus sobre as trevas, sobre todo inimigo. Jesus em minha família, eu declaro o santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Destrói muralhas, brilha nas trevas, queima como fogo. O seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Destrói muralhas, brilha nas trevas, queima como fogo. Jesus nas montanhas, Jesus pelas ruas, Jesus sobre as trevas, sobre todo inimigo. Jesus em minha família, eu declaro o santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. O Senhor nos fez, Deus, com tanto amor, para nos relacionar com o Senhor. O Senhor definiu papéis de quem nós somos. O Senhor nos definiu o nosso valor, Pai. E por isso eu te agradeço, Deus. E hoje eu oro, Pai, por famílias fortes. Eu oro, Senhor Jesus, por homens fortes. E eu oro, Senhor Jesus, por mulheres fortes. Mulheres, Senhor Jesus, que não se rendem à cultura desse século, que não se rendem, Senhor Jesus, ao feminismo, que não se rendem a ideologias. Eu oro por mulheres, Pai, que são pautadas na sua palavra, que cumprem os seus princípios, mulheres de valores, mulheres, Senhor Deus, de caráter, mulheres, Senhor Deus, obedientes, mulheres submissas. Ah, Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos ajude a viver o nosso papel conforme o Senhor criou. E que essa sociedade, Pai, nós não vamos temê-la. Nós não vamos temê-la. Mas nós seremos como uma bomba nessa sociedade, como uma bomba sobre as mentiras de Satanás. Nós seremos aqueles que vão trazer os princípios de Deus, os princípios da palavra, os valores eternos. E nós iremos viver uma sociedade em avivamento por causa de famílias posicionadas, por causa de famílias fortes. Nós iremos viver, Deus, essas estatísticas desaparecendo, porque existem homens e mulheres posicionadas nesse lugar, Pai. E nós iremos testemunhar daquilo que o Senhor vai fazer. Então eu oro, Pai, para que o Senhor venha, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, Jesus, para que nós possamos aprender com o que o Senhor tem para nos ensinar. Nos faz sábia, Jesus. Nos dá sabedoria, Jesus. Nos dá sabedoria, Senhor. E nos ajuda a viver pelo que sua palavra ensina, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida.